Resolução da parte de física da UEMS dos dois últimos vestibulares, 2022/2023, 2023/2024, tá? Bom, como que é a física no vestibular do UEMS? Já aviso, a física não é muito difícil. O que atrapalha e muito nessa prova é a quantidade de erros. Por exemplo, nessas duas provas vai dar um total de 10 questões. Dessas 10 questões nós temos 3 erros, tá? 3 erros, dois foram cancelados e um não foi cancelado e a instituição não mudou o gabarito e não cancelou a questão e não tem resolução. Então, às vezes, você, aluno, fica resolvendo essas provas, gasta-se muito tempo na resolução e não tem resposta, né? Então, você fica um pouco preocupado. Mas não fique preocupado não, nesse vídeo a gente vai fazer tudo bonitinho para você. Beleza? Vamos começar aqui, ó, por essa questão aqui bem bonitinha, fala sobre a reflexão da onda em um obstáculo. É uma questão de mecânica. E nessa questão ele quer que você aborde principalmente a expressãozinha distância é a velocidade vezes o tempo, né? Então, se você sabe isso aqui, você consegue fazer essa questão. Porém, a interpretação dela é um pouquinho estranha quando você lê rapidamente. Resumindo, o que vai acontecer? Aqui vai ter um obstáculo, tá? Vai ter um obstáculo, vai ter tipo uma parede. Vai ter uma fonte sonora, uma caixinha de som, vai ter uma pessoa aqui, essa pessoa aqui é o nosso observador, ela vai escutar o som tanto na ida, por aqui, e também vai escutar o som que vai pegar, vai direto, bate na parede e retorna ao observador, beleza? Então esse observador vai escutar o som na ida e na volta. Vou colocar volta aqui, ida e volta, ou seja, após a reflexão. Vamos ler rapidamente, calma. Uma criança está parada a uma certa distância de uma fonte sonora, que emite um som que é percebido em 2 momentos pela criança. O primeiro é o som que veio direto da fonte e o segundo após ele sofrer reflexão em uma parede próxima a ela, do lado oposto à fonte. Então, a pessoa vai escutar na ida e depois na volta. Aí, os tempos da emissão até a criança perceber os sons foram de meio segundo e 2,5 segundo. Então é o seguinte, na ida foi meio segundo. E na volta, que o som vai e volta, 2,5 segundo. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, a distância da fonte sonora até a parede em que fez reflexão é de... Uma criança, ela vai perceber o som na ida e na volta. Lembrando que a ida é meio segundo e a volta é 2,5 segundo, ok? O que eu vou fazer? Se eu fosse considerar daqui o som bater na parede e voltar, quantos segundos esse som ia demorar para sair daqui, bater na parede e chegar de volta para cá? Demoraria 3 segundos. Por quê? Daqui até aqui ele demora 2,5 segundos. Mas para voltar seria mais meio segundo. Então o tempo total, né? O tempo total, tanto da ida e volta, vai ser de 3 segundos. Essa distância daqui até aqui eu vou chamar de x. Beleza? É o que ele está querendo. E qual vai ser a distância total que esse som vai percorrer na ida e na volta? 1x para ir e 1x para voltar. Seria 2x. Aí você joga na expressãozinha. Distância é a velocidade vezes o tempo. A distância total vai ser 2x. A velocidade é a velocidade do som que ele forneceu. Cadê? Aqui, 340 metros por segundo. E o tempo total de ida e volta vai ser 3 segundos, certo? Com isso aqui você vai fazer 3 vezes 340, vai dar 1020, vai dividir por 2, vai dar 510 metros. Então, questãozinha bem bacaninha, uma questão de mecânica. Essa é uma interpretação. A outra interpretação que você poderia ter é o seguinte. Poxa, se eu estou vendo daqui para cá seria 2,5 mais meio aqui, o total de 3 segundos, só para ir seria 1,5 segundo. Aí você já poderia fazer direto, distância, velocidade vezes tempo, aí você colocaria o tempo como sendo 1,5 segundo. Beleza? É uma questãozinha de mecânica sem muito trabalho físico, né? É um trabalho mais matemático. Agora, essa próxima questão é uma questão clássica que envolve aquecimento. Isso aqui é bom você lembrar do que macete e do que mala.
E tem um detalhezinho que pegou muitos vestibulandos no dia da prova para essa questão. Eu vou falar para você qual que é, olha só. Durante a expedição, os médicos ao Pantanal, um pesquisador precisou de usar água líquida na temperatura de 70 graus Celsius para fazer um determinado experimento. No entanto, naquele momento, ele não tinha água líquida, ou seja, a água está no estado sólido. Tendo apenas meio quilograma, então eu sei a massa, meio quilograma está aqui, de gelo a menos 10 graus Celsius. Então esse sinal negativo aqui ficou longe do número. Então eu tenho que saber que a temperatura inicial do gelo é menos 10 graus Celsius. Tem muita gente que na hora da prova pegou 10 graus Celsius e não se atentou ao que ele falou. Água no estado sólido, então a água no estado sólido está abaixo de 0 graus Celsius. Então a temperatura inicial menos 10 graus Celsius. Então colocou o gelo em um recipiente térmico ligado a uma fonte térmica que fornecia 10 quilocalorias por minuto, né? Isso aqui é a potência térmica, 10 quilocalorias por minuto. Aqui é interessante você analisar que quando você está usando essa expressão da potência, o tempo já está em minuto e ele já te deu o fator quilo. Então, quando ele coloca o quilo aqui, eu posso utilizar a massa em quilogramas sem problema. E outra coisa, caloria. Eu não vou precisar usar o sistema internacional, vou usar os dados que ele forneceu. O calor específico da água é 1 e o calor latente de fusão é 80. Desculpa, o calor específico na fase do gelo é 0,5 e o calor específico da água é 1 na fase líquida, né? E o calor latente é 80. Qual o tempo que o pesquisador esperou para fazer o seu experimento? Aí você tem que lembrar o seguinte, potência vai ser o calor total pelo tempo. Quando você jogar nessa expressão, você vai achar o tempo em minutos, porque que tá calorias por minuto, correto? Então é o seguinte, olha só, potência, quem vai ser esse calor total, né? A água está na fase sólida. Primeiro, ela está a menos 10 graus Celsius, ela vai chegar a 0 graus Celsius, aí vai ter uma mudança de estado físico, que é um calor latente, e depois de 0 graus Celsius, ela vai até 70 graus Celsius, que é a pedida do exercício. Então, você vai ter um trabalhinho mecânico aqui, né? Aqui vai ser o quimacete, na fase sólida, um quimala na mudança de fase e outro quimacete aqui na fase líquida, né? Dividido pelo tempo. Substituindo aqui, ó, a potência é 10 quilocalorias por minuto, já vou deixar 10 aqui. A massa, eu vou deixar em quilograma porque tem a quilocaloria. A massa, meio. O calor específico na fase sólida é 0,5, ele forneceu aqui, ó, 0,5 caloria grama grau Celsius. A variação de temperatura de menos 10 para 0 nessa fase mudou 10. A massa continua sendo meio quilograma, o calor latente 80, mais a massa continua sendo meio quilograma, o calor específico 1 e a variação de temperatura de 0 até 70 graus Celsius. Dividido pelo tempo, né? Aí esse tempo vai ser em minutos. Dá para tesourar um zerozinho de todos os termos aqui, ó. Tira um zero em todos os termos, aí você vai achar que o tempo vai ser meio vezes meio, 0,25, mais meio vezes 8, 4, meio vezes 7 vai dar 3,5. Somando tudo isso, né? Você vai achar esse mais esse mais esse vai dar 7,75 minutos. Só que a resposta não está em minuto, está em segundos. Aí você vai multiplicar por 60 e você vai achar o valor de 465 segundos. Não é uma questão difícil, é uma questão clássica. O aluno que se prepara para vestibular, ele já encontrou as questões em outras provas, tá? O único detalhe dessa questão é esse sinal negativo aqui, ó, menos 10 quilocalorias por minuto. Pegamos na questão 38. Primeira coisa, essa questão faltou um pouquinho de capricho na parte da edição. Por quê? Ó, quando a gente representa a força, né, a gente vai colocar subscrito F2, coloca o caráter vetorial, né? Deixa ele mais caprichadinho, isso aqui. E uma outra crítica minha, quando você vai representar vetorialmente falando, o tamanho é proporcional à intensidade dessa força. E se você analisa bem friamente, o tamanho desse vetor é maior que esse. Então leva a entender que o vetor F1 é maior que o vetor F2. Isso aí vai ser importante no meio da resolução, tá bom? Vamos lá. Diversos vídeos das redes mostram caminhonetes apostando no cabo de guerra
Em um desses vídeos, duas caminhonetes de explicações idênticas puxavam um bloco retangular com massa de 80 kg. Te deu a massa de 80 kg. Beleza. Analisando a imagem com a segunda lei de Newton, na qual afirma que o módulo da aceleração adquirida é proporcional à força resultante sobre ele e inversamente proporcional à massa. O que quer dizer isso? A aceleração é proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Logo, você já pensa que força resultante é massa vezes aceleração. Beleza. Vamos representar essa situação no esquema abaixo. Considere que a superfície seja horizontal e as forças sejam horizontais e opostas. E a aceleração de 30 metros por segundo sofrida pelo bloco, no qual a intensidade da força 2, representada nessa situação, vale. Eu quero saber quanto vale o F2 e ele te deu a aceleração que é 30. É uma questão tranquila, só que é uma aceleração muito fora da nossa realidade. Duas caminhonetes puxando isso aí com essa aceleração é como se uma não estivesse fazendo força nenhuma. Mas vamos lá. Nesse caso, força resultante é massa vezes aceleração. As forças estão em sentidos opostos. Como estão em sentidos opostos, você vai fazer a subtração dessas forças, né? Aí o aluno pensa lá, pô, vai ser o F1 menos F2 é igual a massa vezes aceleração. Substituindo 1440, que é o valor do F1, menos o F2, que eu não sei, a massa é 80 e a aceleração é 30. Vai ficar 1440 menos F2, 80 vezes 30 vai dar 2.400. Aí você vem passar para cá, vai dar um valor negativo. Ou seja, não existe essa opção. Não existe. Não existe. Então, isso aqui está entre aspas errado. Qual o erro dessa questão? Não vai ser o F1 menos F2. Nessa questão, o F2 é maior que o F1 para dar resposta. Mas o desenho não condiz com o que a gente vai fazer aqui. Então é uma crítica, mas vamos lá. A única outra forma de dar certo é a gente considerar o F2 maior que o F1. Aí a força vai ser F2 menos F1. Aí vai bater a resposta. Menos 1440, né? Aí vai passar esse 1440 para o outro lado. Aí você vai achar o valor de aqui 3.840 newtons, aí você marca a letra B. Então é uma questão fácil que às vezes o aluno vai fazer e assim, atrapalha. Isso perde tempo. Então é uma questão para você não gastar mais que 3 minutos, você acaba gastando pouco de tempo, porque você fala assim, não dá certo, mas vamos lá. Próxima questão, questão número 39. Essa questão é uma questão tranquila, porém é o seguinte, não tem resposta. Essa questão não tem resposta e já aviso, não foi cancelada. Essa questão não foi cancelada no gabarito final, tá bom? Então o aluno vai tentar fazer, não vai conseguir chegar na resposta. É uma questão que vai falar sobre impulso, tá? Te deu tempo, olha só, importante, ó, durante 7 segundos. Então você leu isso aqui e vai falar que vai estar empurrando durante 7 segundos e ele vai perguntar um impulso. O impulso, você vai calcular quando você tem força pelo tempo, esse gráfico, você tem que calcular a área. Então o impulso igual a área durante os 7 segundos. Beleza, só que olha um detalhezinho. Parou aqui, ó. E o que você vai ter que fazer? Vai calcular a área. Vai calcular a área de toda essa figura. Aqui eu vou dividir em triângulo, retângulo. Eu posso pegar aqui um triângulo e um retângulo, tanto faz, ou falar que é um trapézio, fica a sua escolha. Então vamos calcular essa área, né? É uma questão básica. Então se eu calcular a área total, vai ser o impulso. E vocês vão ver o que vai acontecer. Nessa primeira figura aqui, ó, é um triângulo. A base 3, altura 50. 3 vezes, base vezes altura sobre 2, 3 vezes 50, 150, dividido por 2, aqui dá 75. Então, toda essa área dá 75. Agora, esse retângulo aqui, ó, base vezes altura. A base de 3 a 5 é 2. Vai ficar 2 vezes 50, aqui vai dar 100. Agora, vamos fazer esse triângulozinho aqui, ó. A base é de 5 a 7, é 2. Então, base vezes altura. A altura de 10 até 50 é 40. Então, base vezes altura sobre 2, 2 vezes 40 dividido por 2, vai dar 40. E por fim, esse retângulozinho aqui embaixo, né?
que é base vezes altura. A base aqui, 2, a altura 10, 2 vezes 10, 20. Aí você vai somar tudo isso. Vou até fazer com calma aqui, porque o aluno vai lá na hora, não, eu posso estar errando, não pode ser isso. 100 mais 75 mais 40 mais 20, né? Vamos somar tudo isso aqui, ó. Tá, somou 5. 7 com 4, 11. 12, 13, pá, 235. E não tem resposta. Não tem resposta. E, se não me falha a memória, o gabarito aceitou como certo 225. Agora, como ele fez 225, eu não sei. E não aceitaram todos os recursos que foram enviados. Então, é uma questão, assim, simples, fácil, mas tirou tempo. Porque o aluno não bate na resposta e ele assim, qual que eu vou fazer? Aí ele começa a fazer de diferentes formas isso aí e sempre vai dar o mesmo resultado. E essa questão não foi anulada. Então, você que está fazendo essa prova aí, ó, não perca tempo. Viu que essa questão, eles não aceitaram a resposta e a resposta certa é essa. É só calcular a área. A questão 40 é uma questão tranquila, é uma questão de potência de 10. Mas o aluno ele pode ter tido um pequeno deslize. Olha só. A única obra conhecida de Aristarco de Samos é diversas. A questão 40 é uma questão de potência de 10. É uma questão tranquila. O que mais atrapalha é a parte de você contar quantas casas a vírgula vai ter que andar. E teve gente que errou. Eu vou mostrar onde muitos alunos acabaram perdendo essa questão de bobeira. Ele falou, a única obra conhecida de Aristarco sobre os tamanhos e a distância entre o Sol e a Lua, ele demonstrou um método geométrico que desenvolveria para calcular as dimensões da distância do Sol e da Lua, subestimando o tamanho do Sol como sendo apenas 30 vezes o da Lua. Suas conclusões sobre a organização do sistema solar, mesmo sendo simples, ainda são admiradas pela sua coerência. Ok. O que você vai usar para isso? Nada. Aristarco concluiu que o Sol estaria 20 vezes mais distante da Terra do que a Lua, embora o valor correto seja de 400 vezes. O seu procedimento estava correto. Hoje sabemos que o Sol está a uma distância média de 150 milhões de quilômetros. Então, 150 milhões de quilômetros. Fica um pouco mais próximo, a dezembro, que fica 147 milhões de quilômetros. E um pouco mais afastado, 152 milhões de quilômetros. Está aqui. Assinale a alternativa que representa todas as distâncias referidas nesse enunciado em notação científica. E a diferença entre das distâncias nos meses de julho e dezembro em metros. Opa! Em metros. Ele quer saber também a diferença desses dois, né? Que vai dar 147 para 152, 5 milhões de quilômetro. Então o aluno tem que ter a sacadinha, que vai ter que deixar em notação científica. As medidas estão em quilômetros, mas ele quer em metros. Colocando isso aqui em notação científica, 1,5 vezes 10. A vírgula está aqui, tem que andar 3, 6, 7, 8 casas. Mas ele já tem que ter a sacadinha, é quilômetros. Quilo significa 1000. Então, vou acrescentar 3 casas no 8. 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Só de saber isso aí, não e não. Ele nem precisa gastar tempo fazendo as outras, tá bom? Vamos ver aqui então só se vai bater, né? 1,47 vai andar 3, 6, 7, 8 casas, quilômetros, passa esse quilômetro para metro, acrescenta 3 casas, que fica 1,47 vezes 10 elevado a 11 metros. Nem precisa continuar você fazendo essa continha, que você já mata a resposta. Beleza? Então é uma questão tranquila. Então agora vamos para o próximo ano, né? Essa questãozinha 36, o aluno tem que ter algumas sacadinhas. Essa aqui já é um pouquinho mais elaboradinha. Não é difícil. O aluno que se prepara no vestibular é uma que chega nesse tipo de questão, ele não erra, tá? Primeiro conceito que você tem que saber. Para fazer essa questão, tem que saber como calcula a resistência. Segunda lei de Ohm, ρL sobre A. Resistividade, comprimento e área.
Outro conceito que você tem que saber, quanto maior for a resistência do corpo, menor é a corrente que vai passar por ele. Beleza? E outra coisa, a potência vai ser proporcional a essa corrente que passa por ele. Então vamos ler algumas coisas aqui, ó. 3 fios metálicos A, B, C, todos com área de seção transversais igual a A. Então a área vai ser a mesma para os 3. O comprimento do A é L. O comprimento do B e do C é L sobre 2. Então L sobre 2. E ele continua lá. E resistividade do A é ρ. Do B, 2ρ. Do C, ρ sobre 2. Resistividade do A, ρ. Resistividade do B, 2ρ. Resistividade do C, ρ sobre 2. São conectados na mesma fonte de tensão que permanece a uma DDP de V volts ao circuito representado na figura abaixo. Ok, vamos parar aqui. Primeiro eu vou calcular a resistência deles, né? Fazer resistência do A, do B e do C. Do A vai ser o ρ, o L e a área ele chamou de A. A resistência do A é essa aqui. A do B, ρ, que é 2ρ. O L, que é o tamanho, é L sobre 2 pela área. No fim, esse 2 vai embora com esse 2. Você vai achar que a resistência do B vai ser ρ, L sobre A. É a mesma resistência do A. Ok. E do C? Ρ é ρ sobre 2. O L é L sobre 2. Divide pela área, tá aqui. Aqui você vai achar que a resistência do C é ρ, L sobre 4A. Ou seja, o C é quem tem a menor resistência. A resistência do C é 4 vezes menor que a do B. Então, eu vou usar isso agora no meu desenho aqui. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que a resistência aqui vale R. Vou colocar R. A resistência do B é 4 vezes maior. Vou colocar 4R. E a resistência do A? A resistência do A é a mesma resistência do B. Também vou colocar 4R. Mas você, aluno de vestibular, você pode usar alguns atalhos aqui para facilitar a sua vida. Você lembra que quanto maior for a resistência do corpo, menor vai ser a corrente. Isso quando está em paralelo, ok? Então é o seguinte, quanto maior a resistência, menor a corrente. Você vai pegar aqui na maior resistência, que é 4R, você coloca um I. I. Aí é o seguinte, o C não é 4 vezes menor que a resistência? A resistência dele é 4 vezes menor. Né? Se a resistência dele é 4 vezes menor, a corrente que vai passar por ele vai ser 4 vezes maior que aquela. Então, se aqui está passando I, aqui vai passar 4I. E querendo ou não, essa corrente que chegou aqui e se dividiu, passa pelo A. Então, você vem 4I para cá, 1I para cá, aqui vai passar 5I. Então, agora, só de você saber isso, você já mata a questão. Ele fala assim, IB sobre IA. Quem que é IB sobre IA? Em todas as opções está IB sobre IA. Então, vamos lá. IB sobre IA. Qual a corrente do B? A corrente do B eu chamei de I. A corrente do A, 5I. Aí, só tesoura vai dar 1/5. Então, a gente começa assim, IB sobre A, 1/5. IB sobre A, 1/5. IB sobre A, 1/5. Pronto, tá aqui. Nem gasta tempo você terminando fazendo essas expressões. Professor, eu quero lembrar como calcula a potência. Você pode utilizar o PIL ou você pode utilizar o PIR. Ou PUR também, tá? Então, o meu conselho é que você utilize aqui, utilize o PIR, porque você vai ter a corrente em cada um deles e o fator resistência. Mas, se você está no meio do vestibular, você já tem isso aqui, só tem uma opção, é nela e pronto. Essa questão aqui, tudo vai bater, tá tudo certinho, tá? Então, aí fica para você treinar a questão 36. Agora, a próxima questão é uma questão que você pode complicar a sua vida ou facilitar. Tem uma forma de você fazer essa questão aqui de uma forma mais demorada e você pode ter uma outra forma de você fazer ela de forma rápida. Fica ao seu critério. Vamos aqui começar pela questão 37. Vou tentar resolver de forma mais rápida possível, tá? Um grupo de ciclistas, ao passar pelo topo do Morro do Ernesto, lança uma pedra de meio quilograma que faz um ângulo de 30 graus horizontal
e com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, atingindo a encosta do morro após descrever um arco de parábola, em que o ponto que se encontra a 16,45 metros abaixo na vertical. Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10, o movimento livre da resistência do ar. Então não tem força expansível, não tem atrito. Se não tem atrito, você pode pensar em queda livre, você também pode pensar em conservação de energia. A velocidade da pedra ao atingir a base do morro do Ernesto é de aproximadamente, olha só, a pessoa vai lançar a pedrinha daqui com uma velocidade, essa velocidade aqui, ó, 20 metros por segundo. Te deu o ângulo de lançamento, mas eu não vou usar. Vai descrever uma parábola e vai chegar aqui na base. E eu quero saber com qual vai ser a velocidade que vai chegar aqui embaixo. Eu vou chamar aqui de ponto A, vou chamar aqui de ponto B. Ele quer saber a velocidade do ponto B. Se você quer fazer da forma mais demorada, a forma mais demorada é o seguinte. Você decompõe essa velocidade no eixo X. Você decompõe essa velocidade no eixo Y. Aí é o seguinte, você vai ter que achar o tempo que vai ficar no ar por uma equação do movimento uniformemente variado. Aí você vai ter que saber com qual velocidade no eixo X ele chega aqui, que é a mesma de lá. Vai ter que calcular a velocidade no eixo Y. Aí depois você vai fazer um Pitágoras aqui, porque você vai ter componente horizontal e vertical e para achar isso aqui. Mas tem uma forma muito mais simples. Não tem atrito, vai por conservação de energia. Aqui você vai ter energia cinética, porque tem movimento, e energia potencial gravitacional. Lembra que ele te deu a altura. Essa altura aqui, ó, 16,45. Olha só como vai ficar mais fácil para você fazer essa questão. E aqui ele só vai ter velocidade, só vai ter energia cinética. Então vamos falar que a energia mecânica no ponto A vai ser igual a energia mecânica no ponto B. No ponto A você tem o quê? Você tem energia cinética, que é mv² sobre 2. Você tem energia potencial, que é mgh. E no ponto B só vai ter velocidade, mv² sobre 2. O fator massa aparece em todos os termos, então você pode tesourar. Então ele te deu uma informação a mais aqui que você não vai usar. Ele te deu um ângulo aqui do qual você não vai usar. Isso acaba atrapalhando e muito na sua resolução. Mas, vamos lá, a velocidade no ponto A é 20, que é a velocidade no lançamento. 20 ao quadrado sobre 2. A gravidade é 10. A altura que vai cair vai ser 16,45. V² sobre 2. Aqui vai dar 400 sobre 2, dá 200. Vai dar mais 16, 4,5, V² sobre 2. Aqui vai ficar 364,5, vai multiplicar por 2, você vai achar um valor de 729. Aí você vai tirar a raiz quadrada de 729, nem precisa gastar tempo. Se termina com 9, o que vai ser? Vai ter que terminar com 7, com certeza. Vai tirar a raiz, vai dar 27 metros por segundo. Então a forma mais simples de você fazer é por conservação de energia, não perca tempo na parte de lançamento. Se você pode facilitar, por que não, né? Facilite, ganhe tempo nessa prova. A próxima questão é uma questão bem bacaninha, é uma questão trabalhosa, de certa forma sim, e você vai conseguir fazer ela de forma tranquila, tá? Uma coisa interessante aqui, ele te deu o circuito de duas formas, eu vou desenhar aqui como ele forneceu. Primeiro, quando a chave está aberta. Quando a chave está aberta, a corrente vem, vai passar por essa lâmpada e vai embora. O amperímetro e o voltímetro não interferem em absolutamente nada, porque são ligados de forma correta. O amperímetro em série e o voltímetro em paralelo com o sistema. Então, quando só tem a chave 1 ligada, né? Vou até colocar aqui, ó. Aqui é a chave 1, no caso da lâmpada L1. Você vai ter uma fonte que está mandando essa energia. E ele fala, ó, quando a chave 1 está aberta, quando essa chave está aberta, ou seja, só vai ficar funcionando isso aqui, a corrente é de 10 amperes. Então aqui a corrente 10 amperes. E a tensão não vai mudar nada, né? Que a tensão daqui é 200 volts. Então eu posso até falar que isso aqui é um sistema ideal, né? Uma bateria ideal, não tem resistência interna. Como não tem resistência interna, a gente chama de força eletromotriz, ou a própria DDP mesmo, né? Nesse caso são iguais.
E você consegue saber o valor dessa resistência. Por qual expressão? Pela expressãozinha de resistência, é só você pegar a tensão e dividir pela corrente, né? Aqui você vai achar que a resistência vai ser igual a 200 dividido por 10. Aqui a sua resistência vai dar 20 ohm. Então essa resistência 1 aqui vai dar 20 ohm. Aí qual a sacadinha que você tem que ter? De novo, ó, quanto maior for o valor da resistência do corpo, menor vai ser a corrente. Quando você ligou essa chave, essa parte de cima vai funcionar também. E o interessante é que agora a corrente vai ser quanto? 20. O que acontece? Esse sistema aqui continua do mesmo jeito, está ligado em paralelo. Ele continua com a mesma corrente de antes, que vale 10 amperes. Mas a corrente total, professor, foi para 20. Se vai para 20, então a corrente que vai para cima também tem que ser quanto? Tem que ser 10. Para quê? Porque 10 mais 10 vai estar chegando aqui 20. Então, se essa corrente é igual a essa, qual a consequência? Significa que essa resistência daqui vai ser igual a esse conjunto aqui. A associação desses resistores vai ser igual a 20. Então, eu sei que essa resistência equivalente aqui vale mesma do L1, que vale 20 ohm. Então, vou fazer aqui, ó, a associação desses dois aqui. Aqui eu vou chamar de R2. Como aqui tem dois resistores, né? Eles estão em série, em vez de colocar R2 mais o R2 e o R2, eu vou colocar 2R2. Aí vamos lembrar, como você vai fazer aqui a resistência equivalente? Você pode fazer o produto pela soma e tem aquele macetezinho. Quando uma resistência é o dobro da outra em paralelo, você pode pegar o maior e dividir por 3. Se você não lembra disso, faça o produto pela soma que você nunca vai errar. Fazendo o produto pela soma, 2R2 vezes R2 sobre a soma 2R2 mais R2, o que nós vamos ter, né? Resistência equivalente vai ficar 2R2R2 sobre 3R2. Opa, que é R2, desculpa. Aí você tesoura, aí vai ficar 2R2 sobre 3. Qual o valor da resistência equivalente mesmo? 20. 2 vezes resistência 2 sobre 3. Aí tesoura, que vai ficar 10. Aqui você vai achar que resistência 2 vale 30 ohm. Beleza? Aqui tá tranquilo, você consegue chegar na resposta bonitinha. Agora, olha só que desperdício. As duas próximas questões. E já aviso que não tem resposta. Na verdade tem resposta, mas eles perderam. E a perda dessa questão é muito triste, porque são questões até legaisinhas e por detalhezinho, por erro de digitação. Qual o erro? Por que a questão 39 foi cancelada? Todas as questões devem ter 5 alternativas, de A até I. Olha o que acontece aqui. Na questão 39, a alternativa E veio para cá. Isso aqui era para estar assim, ó. Aí outro ponto. Se você começa com essa informação aqui na 40, por que serve isso aqui nessa questão? Né? Então, ele foi cancelado essa questão por causa desse detalhezinho e como esse valor veio para cá, também cancelou essa questão. Então, foi esse o erro dessas duas questões e as duas foram anuladas. Assim, erro bobo assim, de digitação. Mas vamos lá. Um corpo com massa 5 kg é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Te deu velocidade inicial, você lançou para cima, tá? Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade igual a 10, o módulo do impulso exercido pela força-peso, desde o lançamento até atingir a altura máxima. Ele pediu um impulso. Quando fala impulso, o aluno vem direto pensando força vezes tempo. Ou eu posso fazer que é massa vezes a variação da velocidade. Eu gosto de fazer por essa expressão aqui, porque é mais simples, né? Quando eu vou lançar esse corpo verticalmente para cima, ele te deu a velocidade inicial, que vai ser 10 metros por segundo, e lá em cima ele vai parar. Lá a velocidade vai ser 0, porque foi o lançamento vertical. Logo, a variação da velocidade, se eu lancei com 10 e lá parou, a variação vai ser de menos 10 metros por segundo. E eu vou calcular aqui, impulso é igual massa vezes a variação da velocidade.
É da variação da quantidade de movimento, né? Variação da quantidade de movimento. A massa ele forneceu, que é 5 kg, e a variação da velocidade vai ser menos 10. Aí você vai achar um impulso de menos 50 newtons segundos. Professor, ele não anulou porque está faltando um sinal negativo? Não, porque ele pediu em módulo, tá? Então, resposta 50 estaria aqui letra C, só que ele foi cancelado por causa disso aqui. Beleza? E a questão 40 é uma questão que envolve empuxo, né? E essa questãozinha 40 é uma questãozinha bacana. Vamos lá, ó. Questão número 40. Ele olha assim: na expedição Alma Pantaneira, feita pelo Instituto Alma Pantaneira, os participantes estavam passando por um trecho alagado, quando momentaneamente uma de suas S10, carregada com 2.000, ou seja, tinha um total de 2.751 kg, flutuou. Considerando que a densidade da água no alagado era igual a 1,05 gramas por centímetro cúbico, o volume da S10 imerso é D. O que acontece? Quando um corpo está flutuando, no caso seguinte, vou colocar aqui ó, o carro, né? Vai estar aqui o carro, flutuou uma parte dele, né? Flutuou, ou seja, está aqui boiando uma parte. Eu quero dizer essa parte alagada, essa parte que está imersa. Deve ser mais, mas o que acontece? Existe a força-peso, o peso é para baixo, e existe a força de empuxo para cima. E nesse caso, como está flutuando, a força que está para cima é igual à força que está para baixo. Então a força de empuxo vai ser igual à força-peso. Vamos lá. Empuxo, qual o peso do corpo? Ele te deu a massa. Então vai ser 2.751 massa vezes a gravidade é 10 vezes 10, está aqui. Esse é o empuxo. E qual que é a definição de empuxo? Definição do empuxo é o peso do líquido deslocado. Ou seja, o que é o empuxo? É a massa do líquido vezes a gravidade. Vai dar 2.751, 10 newton, né? Aí, como a gravidade é igual a 10, você vai dividir por 10, você vai achar que essa massa do líquido igual 2.751 kg. Precisava fazer tudo isso, professor? Não. Como está em equilíbrio, como a caminhonete tem 2.751 kg, então a massa da água deslocada vai ter que ser a mesma coisa. Não precisava ter feito isso. Tá, eu achei a massa, só que ele pediu o quê? Pediu o volume, né? Qual seria o volume da água? Aí você fala assim, densidade é massa pelo volume. Massa pelo volume. Um pequeno detalhe. Você tem que lembrar que água, em geral, né? A gente fala que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. E essa unidade é equivalente a 1 quilograma por litro. Então eu não preciso transformar nada, eu sei que isso representa isso. A resposta é em litros e o que eu tenho é quilograma. Então eu vou usar sim a densidade como sendo 1, né? 1 quilograma por litro. A massa vai ser 2.000. A densidade que ele forneceu é 1,05. 1,05. A massa 2.751. Aí você vai pegar, vai dividir, né? O volume vai dar 2.751 dividido por 1,05. Esse volume vai dar 2.620 litros. Porque a transformação direta aqui é válida. E 2.620 seria um valor entre 2.600 e 2.700, beleza? Ó, é uma questãozinha boa essa aí. Não tem recurso, tá tudo certo. E o que eu posso falar da prova da UEMS? A prova da UEMS é sim uma prova tranquila. Apareceu alguns erros bobos, mas vamos lá. Então uma dica, se você se deparar numa questão não está saindo, pula, vamos para a próxima. Pode ter sido um erro de digitação ou não, mas em geral é uma prova tranquila. Você que se preparou para os outros vestibulares, você está preparado, beleza? Ó, um forte abraço do professor Sami aí, bons estudos, até mais!